Bom, depois de todas essas explicações e com um monte de desenhos aí do Dragon Ball, né, vamos fazer um pouquinho diferente. É um mangá, continua no assunto de mangá, né, mas esse daqui, personagem feminina. E eu vou fazer um pouquinho diferente, né, aplicando um pouco de tudo que eu tenho ensinado aí, ou pelo menos tentado ensinar nesses últimos vídeos aí. Vamos notar aqui, ó, isso é uma coisa que vocês já podem ir sempre acompanhando, é pelo menos essas retas aqui, né, do ombro e da pelvis, é sempre muito bom entender. Uma coisa que é importante sobre isso é que você tem o ombro representa uma linha, né, e a pelvis outra linha. Ok. Quando a gente quer dar movimento para um desenho, um dos princípios é você desalinhar o ombro com a pelvis. Né? Então você fazer, por exemplo, um ombro para cá e a pelvis para cá. Então você vê, ó, já não estão mais alinhadas, tá vendo? Então isso daqui já dá mais movimento. Se você, e aí o que acontece? A coluna em geral vai ter, vamos dizer, três, isso daqui pode ser assim até melhor. Ó. Três formas. Ela pode estar reta assim, ela pode estar, vamos dizer, arqueada só como um C, ou ela pode estar ainda em torção. Quando ela estiver em torção, ela vai estar em um S. É claro, o S, quando a gente fala S, é assim, ou pode ser ainda assim também. Então, ó, isso tudo aqui, por incrível que pareça, pode virar, vamos dizer, corpos. Né? A ideia é que isso daqui tudo você vai fazendo. Esse daqui é um exercício que eu já tinha já até sugerido, né, anteriormente, certo? Então você pode, aqui eu fiz uma coisa muito, desconsidere isso daqui, mas é só para mostrar para vocês que isso daqui vai virar depois, pode virar um corpo, apesar dessa simplicidade toda, e é tudo isso que a gente está estudando. Agora, ter essa atenção de que a coluna, quando você está representando assim, ela muitas vezes vai ter isso. E aí vem as coisas que eu vou falando, que quando a gente está estudando, a gente tem que ficar atento. Porque quando você está fazendo aqui usando uma referência, e vocês notem que eu sempre tenho uma referência em mãos. Sempre estou usando uma referência. Tá? Não desenhe sem referência, de cabeça. Isso não existe. Tá? Ainda mais se você está aprendendo. Só existe desenhar de cabeça se você já está em nível avançado. Se você não tiver em nível avançado, se você não é um profissional ainda no desenho, então você não sabe desenhar de cabeça. Então sempre use uma referência, certo? Acho que essa é melhor colocar como regra do que ficar quebrando a cabeça desenhando sem referência. Então sempre tem uma referência em mão, mesmo que você não esteja copiando ela por completo. Então aqui, voltando, né, o que acontece? Você pode ver que a parte do uniforme dela, ó, indica exatamente onde que está aquela curva S ali, ó, tá vendo? Isso não é à toa não, tá? É porque essa linha aqui, ela ajuda a te dar esse movimento, ó, tá vendo? Isso daqui, depois eu vou fazer vídeos ainda sobre isso, mas a gente já pode começar a adiantar no assunto. É um assunto que a gente vai chamar que são de ritmos. Então a gente vai falar que isso daqui, ó, é um ritmo. O ritmo é o que? Ou talvez às vezes a gente chama de linha de ação, tá? Tem vários nomes que isso aqui pode dar. Mas o ritmo ou a linha de ação é uma linha que representa, vamos dizer assim, o movimento do eixo principal do seu personagem, que geralmente vai passar da cabeça até a ponta do pé. É o maior eixo, tá vendo? Mas olha só, eu poderia falar que aqui também tem um ritmo? Porque isso daqui é como se fosse uma linha, né? Se eu fosse acompanhar isso aqui com uma linha, seria assim. Lembra, isso daqui é uma coisa abstrata, isso aqui não é o desenho em si, isso é só a avaliação do ritmo, tá vendo? É igual aqui também, ó.
tem um ritmo para cá. Aqui, ó, tem um ritmo para cá. Sempre quando você tiver linhas assim que você pode abstrair e representar, sabe, por um C ou um S ou uma reta, né, igual eu já falei anteriormente também sobre isso, né, então a gente está falando de ritmo, mas a linha principal é essa daqui, esse aqui é o ritmo principal do desenho. Inclusive, olha o que eu vou fazer, eu vou usar isso para me orientar no desenho. Então o ritmo principal que eu tenho aqui é essa linha aqui, ó. E aí eu uso o lápis bem de ladinho e bem rabiscadinho mesmo, mas ó, sem usar meu punho, só usando cotovelo e ombro. E aí eu vou fazer isso aqui. E aí agora tem, ah não, essa daqui ó, é mais para dentro. Isso é importante, pegar o ritmo certo também, não é fazer isso aqui de qualquer jeito não, tá? Aí agora, isso aqui nem é um desenho, né? Você não pode falar que isso aqui é um desenho. Isso aqui são linhas. Esses ritmos são o quê? São apenas linhas que eu sei mais ou menos o que eu vou construir ali. Muito mais ou menos. É só para ajudar aonde que eu vou construir, mais ou menos dando a região onde eu vou construir o que eu vou fazer aqui, tá certo? Então isso que é essas linhas de ritmo aí, tá certo? Então elas vão ser feitas fraquinhas assim, geralmente até bom usar lápis colorido. Agora eu vou montar, fazer aquela estrutura. Então começa aqui ó, com um ombro para cá, né? Então esse ombro está bem para cá, ó. Qualquer coisa, eu gosto às vezes de prolongar assim, ó, para ver direitinho. Tá até mais assim, ó. Né? Aí aqui vai vir a coluna. É aquele bonequinho de palitinho. E esse daqui tá muito pouquinho tombado. Esse aqui tá mais tombado. Esse tá pouquinho tombado. Agora eu vou fazer aquela... E agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar um pouquinho de... Estou fazendo bem rabiscado assim, ó, de propósito, para mostrar que no início, quando a gente está estudando, pode ficar rabiscado. Então, ó, esse daqui, ó, tá com perspectiva, tá vendo? A perspectiva tá para cá, né? Então esse ombro está mais perto do que o de lá. E aqui está o contrário, esse daqui está levemente para lá, mas é levemente, então às vezes eu nem faço, mas esse daqui, ó, tá apontando para lá. Será que vocês estão vendo isso? Que essa pelvis está apontando mais para lá? Agora, tem uma maneira, claro, eu posso fazer o que agora aqui? Agora eu teria que construir aqui o tronco e a pelvis aqui, né? Tá certo? Então, tem que construir o tronco e a pelvis assim. Só que tem também uma forma que eu já tinha até falado anteriormente, que é o quê? É você fazer isso daqui também como se fosse, vamos dizer, um papel assim, ó. Aí, ó, dá para notar aqui. Mas a pelvis, ó, continua com aquela mesma construção. Então aqui eu usei duas formas diferentes, na verdade, para montar. Tá vendo? Eu usei, ó, porque geralmente na parte do tronco, ela vem, abre e afina na região da cintura. Aí ela vai subir na região da pelvis para cá. Certo? Bom, onde que vai ficar aqui, ó? Pescoço. Bem para cá. E a cabeça vai tampar parte desse pescoço aqui. Ó, qualquer parte que tiver dificuldade com o desenho aqui, às vezes é porque não domina ainda essa técnica. Aqui eu vou ter que afinar um pouquinho mais, espera lá. A cabeça é maior aqui.
Vou medir mais ou menos, ó, o tamanho da cabeça, onde que vai ficar mais ou menos na altura do tronco. Então ela tem a cabeça aqui, ó, com o cabelo ainda, né, lá em cima, igual tá lá mesmo. Ó, mais ou menos ali, então a cabeça estava muito pequena, tá vendo? Aí eu vou fazer aquela cabeça de mangá. Ah, poxa, mas você ensinou que faz a bola. Sim, eu falei, pode fazer a bola, aqui eu já estou fazendo já mais direto. Né? O que eu acho que mais me orienta na hora de desenhar a cabeça é essa região lateral aqui, ó, que define a lateral, tá vendo? Essa região aqui é que eu me oriento para onde que a pessoa está olhando. Se está mais para baixo, ó, está indicando que ela está olhando um pouquinho mais para baixo, igual ela realmente está. Depois eu vou fazer ela olhando para cá, é para onde que o olho dela tá virado. Mas a cabeça dela está revirada meio para cá. Sentido contrário, acho que o pescoço dela agora que ficou pequeno. Desenhei do tamanho certo, mas desenhei errado na posição. Então tem que subir para cá. Tá vendo, gente? Então é normal quando a gente está desenhando a gente errar e consertar. Tá? Aí eu vou fazer, ó, vem na região do 6, sobe um pouquinho, desce aqui, e aí vai vir pra cá, um pouquinho mais aberto aqui por causa da roupa. Ó, acompanhando aquela linha de ritmo. Agora vamos ver, ó, um braço, tá pra cá, e o outro lá pra dentro. Aqui vai ficar a espada. Ó, e ver como é que eu vou desenhar através do corpo mesmo. E esse braço também, tá? Aqui vai ter, fazer a região do ombro. Esse braço tá pra cá. Tá vendo como que eu tenho que desenhar aqui, ó? Né? E pra cá, novamente, se precisar, usa uma referência real, né? Igual eu falei, usei aquele copo, igual eu mostrei em vídeos anteriores. Bom, agora essa perna está vindo na nossa direção. Então, se eu cortasse ali aquele joelho, ó, ficaria assim, tá vendo? A parte de baixo da perna ó, estaria aqui, ó, dobrada. E aqui que vai formar o joelho, tá vendo? Aqui que vai formar o joelho aqui, ó. O joelho é uma região meio reta mesmo, tem uma base ali daquele joelho, tá? Não dobra igual um pedaço de pano. Aqui tem o outro joelho, essa perna tá assim, ó. Então essa daqui, ó, assim. Aqui tá assim. Então aí tá o boneco. Tá muito rabiscado. Né? Vocês vão falar, poxa, tá muito rabiscado. Ok, eu também concordo que tá muito rabiscado. Então, esse lápis aqui apaga, né? Então eu vou apagar ele um pouquinho. E agora eu vou fazer o que? Vou melhorar um pouquinho o meu desenho aqui. Estou colocando só alguns principais elementos para ficar claro para vocês o que está desenhando. Às vezes, na hora que se eu estivesse desenhando real, eu não estaria desenhando esses elementos aqui. Mas eu vou fazer algumas coisas aqui, só para jogar um pouquinho mais de detalhe. Agora, ó, já estou acrescentando os detalhes mesmo, né? E às vezes nesses momentos assim,
Você tem que fazer algumas adaptações, é normal, tá? Com os olhos aqui, ela tem um olho mais tipo arredondado. Só que ó, quando está pequenininho, não adianta querer desenhar muito detalhe. Às vezes o olho não passa de um borrão de lápis assim, ó. O centro deu uma deslocadinha. Aqui está acontecendo aquele mesma questão, ó, de dobra da roupa, tá vendo? Meu corpo ficou mais tombado do que o dela aqui, porque é daquela minha linha de ritmo, de repente eu não fiz ela com muito cuidado. Vou apagar esse daqui. Olha como que aquela linha de ritmo me ajudou a acertar aqui, tá vendo? Espero que esteja dando para acompanhar tudo aí. Agora aqui a gente vai acertar também, vou colocar aqui a blusa. Ó, novamente aquilo que eu tinha explicado na outra aula. Faz ali como se fosse aquele volume, ó, uma curva. Aqui também, ó, outro volume, né? Agora, também, poxa, eu quero apresentar, desenhar dobra de roupa. Então vai ter que pegar a imagem de dobra de roupa para fazer. Mesmo que seja, a sua imagem seja outro cartoon, não tem problema. Mas é importante sempre, qualquer coisa, pega referência, faz com referência, usa referência. Esses caras todos aqui usam referência. Ainda mais hoje com a internet. Ficou tudo bem mais fácil. Então lembre-se, não ficam desenhando sem referência. Parece que ela tem um óculos, né? Bom, vou só dar uma reforçada com lápis, mas eu não vou finalizar, tá? A ideia não era finalizar, a ideia era mostrar principalmente aquela questão. Vou refazer aqui pequenininho, que é o que? É essa estrutura aqui, ó. O ombro tá para cá, o corpo tá em S, a pelvis está para lá, essa perna, vou fazer até um outro tipo de bonequinho aqui, ó. Também pode fazer bonequinho assim se achar mais fácil. Lembra que eu falei? Tem milhões de maneiras de fazer isso.
vendo? Então essa que é a ideia, né? Aqui você tem um ponto de fuga para cá e para cá você vai ter outro ponto de fuga, né? Os dois vão encontrar na linha do horizonte, certo? Mas cada um aqui é independente, certo? Agora, não precisa fazer exatamente o ponto de fuga. É dar a ideia, é entender que aquilo ali está em perspectiva e que você vai estar vendo um maior do que o outro. O resto acho que fica mais fácil acertar o quê? Acertar meio no olhômetro mesmo, né? Ou seja, faz de acordo com a sensação. E essa maneira às vezes fica mais fácil de construir o corpo, né? De fazer como se fosse um V de cada lado do corpo, tá? Só que depois a gente vai ver algumas coisas a respeito desse V aqui, ó. Porque o que vai acontecer? Se vocês quiserem usar essa forma aqui de desenhar, tem que lembrar que se o corpo tiver, vamos dizer, para um lado assim, você vai ter um lado um V, o lado que tiver esticado vai ficar assim. Então aí você vai fazer as pernas aqui, ó. Ó, dá para fazer esse bonequinho aqui. Tá vendo? Então é um bonequinho muito mais simples até de fazer. Essa aqui às vezes você usa só para você desenhar rapidamente, mas rapidamente mesmo, sem ter ideia do que se aquele boneco é gordo, se ele é magro, sem se preocupar com isso, só para preocupar mesmo com a pose, tá vendo? Fiz uma pose aqui, ó, rapidinha, usando só o bonequinho daquele jeito ali. Eu posso usar uma forma em S também. Né? Então isso daqui é importante, às vezes, também desenhar assim, mas ó, é aquela ideia da pelvis e do ombro. Essa ideia é muito importante manter ela, que todos esses vídeos foram mais centrados nisso. Então vamos lá, deixa eu só terminar então esse aqui. Esse ombro aqui, ó, vou trazer ele um pouquinho mais para dentro aqui. Eu não estou tendo muito cuidado com o acabamento. A minha ideia aqui é mostrar o processo e como eu não posso estender demais os meus vídeos, então eu vou me desculpar com vocês. Mas não dá para estender demais os meus vídeos e fazer desenhos muito caprichados. Então meus desenhos estão um pouco, vamos dizer assim, fora do capricho. Eu erro e estou me permitindo alguns erros. Mas é porque o mais importante aqui é vocês entenderem o processo e não tentarem fazer igual eu estou fazendo exatamente. Lembra que é sempre avaliar o desenho de vocês. Às vezes eu acho difícil explicar isso. Nem sei que personagem é esse daqui, mas achei interessante porque ela usa uma roupa moderna, me parece, mas tem espada e acho que o tamanho ficou. Ela ficou muito comprida, ela é menorzinha. Então por isso que eu falei que algumas coisas no meu desenho ficou muito.
Aqui tem, ela está carregando uma espada aqui também. Uma espada não, ficou fora. Ficou para fora do corpo dela aqui. Mas acho que isso não é tão mais importante não. Ó, nota como que a perna dela é levemente arqueada, tá vendo? E a parte de baixo, às vezes, pode ser mais reta. Então vocês vão encontrar muito isso. Lembre que cada tipo de personagem, cada desenhista, às vezes, tem suas formas de fazer proporção. Isso varia muito. Então, o que, que acontece? Eu não ensino proporção, essa é a proporção que tem que seguir, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não, você tem que olhar para o seu desenho. Por isso que eu insisto tanto toda hora em que cada um olhe para as referências, use referências, né? De preferência assim, igual eu estou com a referência aqui, ó, impressa. É melhor do que a referência a referência não impressa. Então, é melhor usar a referência assim do que referência não impressa. Bom, então você vê, num desenho, por exemplo, o dedo ali, a mão, muito de perto, muito detalhado, né? Mas vamos dar algumas dicas aqui, né? Cada vez que eu desenho alguma coisa nova, eu tento dar algumas pequenas dicas sobre o que eu fiz, se eu consigo lembrar. Então tá lá o desenho, né? Fiz rapidamente aqui, tá? Igual eu falei, eu não vou finalizar, agora seria só finalizar, né? Aí seria aquele desenho mais cuidadoso. Aqui a intenção não era essa, era mostrar como que sai dessa estrutura e chega nessa de cá. Aqui eu vou também só enfatizar essa estrutura, caso não esteja dando para ver direito. Quiser às vezes estudar o pé, tá lá atrás. Esse braço está para cá, esse braço está para lá. Então esse daqui tem um pouquinho mais de profundidade, né? Lembra que aqui eu não estou nem preocupado se vai ser uma mulher, se vai ser um homem, eu estava preocupado só em mostrar a questão do ombro e da pelvis. É isso que é o mais importante, tá? E aquela estrutura está subentendida, né, ali embaixo ali, certo? Dá para ver que ela está abaixo da linha do horizonte, né? Você está olhando para ela para baixo, e aí sempre olha para as dicas, né? Ó. Dá para você ver o pescoço, o contorno da perna, a linha, está quase tudo, tá vendo? Ó? Vamos dizer com aquela barriga para baixo. Então, esses os cilindros todos estariam mais indicados nessa maneira aqui. Tá certo? Bom, espero que tenham feito bom proveito aí. Vou fazer mais alguns desses vídeos, pegar mais imagens assim, mais poses, e vou desenhando, fazendo igual eu fiz com esse de cá. Tá certo? Eu vou pegar outros personagens, às vezes vou voltar mesmo para o Dragon Ball, porque eu sei que muitos alunos meus, né? Então eu faço muitos desses vídeos voltados para esses meus alunos, e eu sei que eles gostam. Então aí eu vou fazer mais até para o Dragon Ball, mas não só, porque eu também tenho outros alunos que gostam de outras coisas. Se vocês tiverem sugestões, personagens que vocês gostariam de fazer, eu vou fazer Naruto aqui, vou escolher uns Naruto também para fazer, que eu sei que faz sucesso. Mas se vocês gostariam às vezes de ver um personagem diferente, me fala lá no YouTube, deixa lá uma mensagem para mim, ou fala comigo no WhatsApp, se você me conhecer no WhatsApp, ou mesmo pelo Facebook, se você me conhecer pelo Facebook. E aí eu vejo uma hora de fazer, de repente, de atender o seu pedido. Vou atender os pedidos conforme a possibilidade, não posso prometer nada, não gosto de fazer falsa promessa. Então, mas eu vou tentar, tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.